Não importa o que as pessoas estão pensando ao seu respeito. O que importa é o que Deus pensa ao seu respeito. Daqui para frente, se importe, sim, com o que Deus pensa, com o que está escrito na sua palavra. Se você está pensando, falando e vivendo de acordo com a palavra de Deus, meu amigo, não importa absolutamente nada que os outros estejam pensando ou falando ao seu respeito. O que importa é daqui para frente. Se você era um tipo de pessoa que ficava preocupado com o que pensavam ou falavam ao seu respeito e por isso brigava com todo mundo, discutia com todo mundo, estava emburrado com todo mundo, porque a gente não pode controlar o que as pessoas pensam e falam, se a gente não pode nem controlar o que a gente pensa, não é verdade? Pensamentos ruins e negativos vêm a todos, mas cabe a gente fazer a escolha de alimentá-los ou não. Então, o que importa é daqui para frente. Importe-se, sim, com o que Deus pensa, com o que Deus deixou escrito na sua palavra e cuidado com o que você fala. Está no ar o seu programa Obreiros em Foco. É um prazer imenso estar aqui com todos vocês mais uma vez. Nesta noite, o pastor Paulo está aqui em estúdio para responder as perguntas enviadas ao nosso WhatsApp através do número 953392828. 0 operadora 11. A este número, por favor, não ligue, mas envie a sua mensagem de áudio, de texto, pedindo resgate ou fazendo uma pergunta. Mas não esqueça de gravar a sua pergunta com o seu celular na posição horizontal. Caso contrário, a produtora Edicleia, Joyce, vai brigar comigo. Então, antes delas brigarem comigo, por favor, grave em posição horizontal. Pastor Paulo, boa noite, seja bem-vindo ao programa. Boa noite, Bispo Júlia, você que nos acompanha nessa quinta-feira, que o Deus Altíssimo possa iluminar o seu entendimento para que, à luz da palavra de Deus, você tenha a direção certa para a sua vida e para os seus caminhos. Por isso, a sua pergunta será esclarecida à luz da palavra do Deus vivo. Inclusive, o pastor Paulo já tem em mãos a Bíblia Sagrada. Na central de atendimento, nós temos o pastor Anderson, como sempre, todas as quintas-feiras, ou quase todas as quintas aqui, falando um pouquinho desse trabalho dos pastores da Igreja Universal que não param. Durante o dia, a igreja abre em alguns locais às 5 da manhã, em outras regiões às 6 e só fecha às 10 horas da noite, mas nós temos um trabalho de atendimento na central, a exemplo aqui do Templo de Salomão, 24 horas. São auxiliares de pastores, são levitas, são pastores, são obreiros. E, além disso, nós temos um batalhão, um exército espalhados pelo mundo, em todos os continentes, pastor Anderson, prestando serviço, atenção, via online. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Bispo. Boa noite, pastor Paulo. É verdade, nós, se pudéssemos, estaríamos com a igreja aberta 24 horas. Como não podemos, usamos os recursos para poder ajudar essas pessoas. Um deles é o Pastor Online, que tem pastores no mundo inteiro atendendo. Outro é que é a nossa central de atendimento através do 11 3573 3535, aonde dioturnamente temos pessoas para ajudar, para tirar as dúvidas de todos aqueles que precisam, Bispo. 3573-3535, 0 operadora 11. Você pode ligar agora que o pastor Anderson e a equipe aqui de auxiliares, levitas, esposas de pastores vão receber a sua ligação e vamos enviar o resgate ao seu encontro, porque sábado agora, eu não sei se é do conhecimento do Anderson, espero que sim, e também do Paulo, nós vamos ter um evento, uma reunião muito especial e eu estou aqui já com meu cinto de linho. Isso aqui não é faixa branca de karatê não, tá, gente? Apesar de gostar muito de artes marciais, mas esse cinto de linho é porque está escrito na palavra de Deus. Foi Deus que mandou o profeta comprar um cinto de linho. E todos podemos comprar. É acessível a todos, é simples, barato. Você vai em um lugar onde vende tecido, pano, né? E pede uma faixa, né? De um tamanho que você possa amarrar na sua cintura. O que isso tem a ver com a nossa vida espiritual? Nós estamos em meio ao jejum de Daniel, tem tudo a ver. Por favor, abre mais um pouquinho aí, eu sei. É o Luciano que está na câmera 1? Pois bem, abre aí, por favor. Tá vendo? Deus, ele quer que a gente esteja pegadinho a ele como cinto. Eu vou falar mais ao respeito,
Mas sábado agora nós vamos ter uma reunião aqui no Templo de Salomão às 18 horas para os obreiros, para os servos em geral, onde na oportunidade nós vamos começar um propósito do cinto de linho. Aí no seu estado, prepare, aí no seu bloco, na sua região, essa reunião de sábado agora será transmitida para todo o Brasil, desde o Templo de Salomão. E é necessário que cada um tenha aí o seu cinto de linho preparado para ser amarrado à sua cintura no devido momento. Bem, nós vamos agora acompanhar a experiência desse trabalho do pastor online, da Mariana, de Minas Gerais, ela que entrou na plataforma e foi bem atendida e voltou à igreja. Ela que passou por um processo de libertação e já recebeu, inclusive, o Espírito Santo. Vamos acompanhar? Antes do atendimento com o pastor online, a minha vida era totalmente destruída. Eu sempre fui da igreja, eu vim da IBI, participei dos grupos de adolescente, mas eu me afastei por causa da vida sentimental. Então, todas as vezes que eu tinha problema na vida sentimental, eu recorria a Deus e depois que normalizava, eu me afastava novamente. Eu tinha vontade de morrer, eu chorava muito, comecei a dar início a um processo de depressão. A opressão era tanta que eu chegava ao ponto de bater a minha cabeça na parede para ver se a dor ela amenizava, mas eu não tinha coragem de fazer nada. Na época eu ainda estava estudando, eu tive problemas nos meus últimos períodos, para concluir a faculdade, porque eu não estava tendo estrutura para mim terminar o meu curso. Eu já tinha ouvido o bispo falar uma vez na rádio, do atendimento online. Teve um dos atendimentos que me marcou muito, que quando eu expressei para ele tudo o que estava acontecendo na minha vida, ele falou comigo que tinha jeito. Ele falou, você é jovem e tudo que você está passando, outras pessoas passaram e conseguiram vencer. Ele falou comigo que não tinha outro caminho, que era somente aquele, e que se eu perseverasse, eu ia conseguir vencer. É uma plataforma bastante fácil de entrar, eu me senti muito segura, porque tinha algumas coisas que eu falava assim, mas será que se eu comentar com alguma pessoa, será que ela não vai me julgar? Será? Porque ela não está sentindo a dor que eu estou sentindo. Ela não vai saber o que é. Então, quando eu ia até o pastor online, eu sabia que aquilo que eu estava pedindo ajuda era de uma forma segura. Eu sabia que mesmo ele não me conhecendo, o problema que eu estava passando para ele não seria compartilhado com nenhuma outra pessoa. Então, eu tinha muita segurança de perguntar qualquer coisa que eu precisava através da plataforma. Eles sempre eram dispostos a me explicar, independente do horário. Já entrei na plataforma de madrugada, de manhã, à tarde. Todas as vezes que eu entrei, todos os pastores foram bem receptivos, sempre tiraram todas as minhas dúvidas, E eu criei naquelas palavras que o pastor tinha me falado, que tinha jeito, mas quando eu decidi o que eu queria, ninguém me parou. E aí eu comecei. Fui abandonando os erros, fui abandonando as coisas que estavam erradas, porque eu tinha tantas dúvidas que às vezes eu ia até um restaurante para almoçar e por não saber o que comer, eu saía com fome e ficava sem comer, porque eu não sabia o que comer. Então, às vezes, eu estava no trabalho e eu via aquela plataforma como uma oportunidade rápida de eu não me entregar aquele sentimento, aquela dúvida que estava dentro de mim. E eu recebi o Espírito Santo. Fiquei mais ou menos 2 anos para receber, até abrir mão de tudo, fazer toda a limpeza do mundo que ainda tinha. E aí foi quando eu recebi o Espírito Santo. Então eu fiz uma prova na minha casa e falei com ele que eu queria isso. E aí foi quando ele me falou que eu era filha, que eu poderia ficar tranquila, que o meu DNA havia sido mudado. Então a partir daquele momento eu não tive dúvida nenhuma mais de quem eu era e os frutos começaram a aparecer. Mariana hoje, acho que ela é mais alegre, bastante extrovertida, vejo a vida de uma forma totalmente diferente do que eu via antes. Aprendi também a me colocar no lugar do outro, a entender o sofrimento do meu próximo, porque eu passei, então eu sei como é, a cuidar do povo. Então, a minha visão espiritual, ela mudou totalmente do que eu imaginava antes.
Veja aí a importância desse trabalho dos pastores, esposas de pastores online. Esse trabalho é fundamental. Essa plataforma está à sua inteira disposição e o pastor Anderson, que é o responsável por esse trabalho a nível nacional e internacional, pode falar mais um pouquinho ao respeito. É verdade, bispo. Pessoas como a Mariana são casos que a gente tem atendido a todo momento no Pastor Online. Nós temos pastores, esposas do Brasil, de outros países, seja da África, da Europa, de toda a América, em todo local, atendendo as pessoas que estão precisando, como ela, uma pessoa cheia de dúvida, uma pessoa que conheceu a palavra, mas por causa das dúvidas ela acabou se afastando da fé, mas nos atendimentos ela foi orientada e graças a Deus, como ela, muitos têm sido resgatados. Você que está afastado e precisa de ajuda, você precisa que um bispo, um pastor vá lhe resgatar, literalmente lhe buscar em casa. Meu amigo, pode ligar agora, 3573-3535, 0 operadora 11, ou entrar em contato com o pastor online. A forma de contactar o pastor online através do site, bispo, é o www.pastoronline.com ou pastoronline.com direto, como ela também pode entrar pelo aplicativo da Igreja Universal. Lá tem um local onde ela vai clicar e falar diretamente com os pastores. Muito bem, o caso da Mariana é o que está escrito aqui, né? Ela, infelizmente, esteve um dia apegada com este cinto. Abre mais um pouquinho, por favor, Luciano. E quando a gente está apegado a Deus, como um cinto que está apegado à nossa cintura, então não há como a pessoa esfriar, não há como a pessoa ela se iludir, não há como a pessoa ela entrar em tentação, ela pode até cair em tentação, porque nós somos falhos, somos humanos, mas entrar em tentação é diferente de cair em tentação. Entrar em tentação é você, conhecendo a palavra de Deus, você decide desobedecê-la voluntariamente. Por isso disse Deus em Jeremias, capítulo 13, eu não sei se tem como Daniel focar aqui um pouquinho, no versículo 1, assim me disse o Senhor, Deus falando a Jeremias, vai e compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, que é a cintura, mas não o coloques na água. Por que ele falou não coloques na água? Você vai entender o porquê. E comprei o cinto, conforme a palavra do Senhor, e o pus sobre os meus lombos. Então me veio a palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo, toma o cinto que compraste e que trazes sobre os teus lombos ou a cintura, e levanta-te, vai ao Eufrates. Eufrates é o rio. E escondei-o ali, na fenda de uma rocha. E fui, escondi-o junto ao Eufrates, que é o rio, como o Senhor me havia ordenado. E o que foi que aconteceu? Sucedeu ao final de muitos dias, que me disse o Senhor, levanta-te, vai ao Eufrates, e toma dali o cinto que te ordenei que o escondesses ali. E para a surpresa do profeta, quando ele chegou naquele lugar onde ele havia escondido, naquela fenda ali próximo ao rio Eufrates, o linho estava podre, como a Mariana, que foi apodrecendo moralmente, espiritualmente. Ela foi apodrecendo, assim é um ser humano distante de Deus. Seja quem for, bispo, obreiro, seja auxiliar, seja colaborador, seja pastor, quando a gente se afasta de Deus, não estamos apegados a Ele, então nós começamos a apodrecer. O coração que é enganador começa com as suas inclinações a nos seduzir, a nos dar dicas de fazer, de falar, de sentir, de buscar, de comprar, de ter certas coisas, lugares, pessoas, e aí acontece a podridão espiritual. Sobre isso eu vou falar mais ao respeito, mas você deve providenciar o seu cinto de linho o quanto antes, porque esse propósito vai salvar muitas almas e vai resgatar a muitos. Anderson, você aí na central já tem nomes de pessoas que pediram resgate? Temos sim, bispo, já temos aqui a Silva Batista, que ela ligou de Lagoa Santa, Minas Gerais, e ela diz o seguinte, que a filha dela está afastada há 2 anos e está com esquizofrenia. Uhum. Temos também a Michele, de Parque Novo Mundo, de São Paulo, e ela diz o seguinte, é ex-obreira, não tem forças para voltar, vida sentimental destruída,
e sofre agressões, como a Mariana, né, bispo, que acabou de falar, que estava com problema na vida sentimental, mas que graças a Deus voltou e hoje está recuperada. Você vai voltar também. Esse dia é sábado, marca esta data. Pode marcá-la aí na sua Bíblia, porque vai ser o dia do seu encontro ou reencontro com Deus. Bem, nós vamos agora à primeira pergunta enviada ao nosso programa Obreiros em Foco. Vamos lá? Alô, Bispo. Meu nome é Pedro Henrique e eu faço parte do CPO Piauí, na região de bairro de Fátima, em Parnaíba. E eu queria destacar uma pergunta a respeito, lá em Salmo 51, onde o salmista Davi ele retrata sobre cria em mim, ó Deus, um coração puro. Então, a minha pergunta é, o que é ter um coração puro? O que é ter um coração segundo ao de Deus? Porque eu sei que hoje vemos várias situações que nos tentam afastar da presença de Deus. Mas quando mantemos nosso foco nele, no altar, sabemos que isso não vai nos atingir. Então, mas como eu posso manter um coração puro? Como eu posso ter um coração puro diante de Deus? Boa noite, Pedro. A sua pergunta ela é fantástica, fundamental para aquele que deseja se aproximar de Deus. Você mencionou o Salmo 51, onde Davi ele faz uma oração bastante sincera. E o primeiro passo de Davi para ter um coração puro, e é o primeiro passo da sua pergunta, para ter um coração puro, o que precisa? É o arrependimento. O arrependimento sincero e verdadeiro faz com que a pessoa se derrame, não haja hipocrisia, não haja falsidade, não haja malícia, não haja orgulho. Quando a pessoa ela realmente está arrependida, então as suas inclinações são para a entrega, para a obediência. Para se ter um coração puro, Pedro, meu amigo, nós precisamos obedecer a palavra de Deus, a exemplo de uma criança que, sem maldade, sem nenhum tipo de malícia, ela ali obedece, ela é pura, ela é transparente. Eu tenho aqui um versículo bíblico que o apóstolo Paulo, ele dirige ao seu discípulo Timóteo, e eu gostaria de compartilhar com você. Ele diz o seguinte, 1 Timóteo 1, no versículo 5, ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Aqui está a fórmula para se manter puro, para se manter limpo. Uma boa consciência, seus pensamentos serem inclinados para a vontade, para a palavra de Deus e a sua consciência estar limpa e não haver fingimentos, não haver fé. Porque dessa forma, Bispo Júlio, a pessoa consegue manter a sua casa limpa e o Espírito Santo pode fazer morada e ter liberdade para agir nessa pessoa, como fez com Davi. Esse coração puro é confirmado através do batismo com o Espírito Santo. E claro, esse coração novo dado por Deus, ele se sujeita à mente de Cristo. E a gente coloca em prática e acabamos revelando todas essas características que o pastor Paulo acabou de mencionar à luz da palavra de Deus. Eu quero que você agora acompanhe experiências de pessoas que participaram do jejum de Daniel, estão participando deste jejum, inclusive ao término deste programa. Prepare-se desde já aí o frasquinho com azeite, eu vou pedir aqui para o Daniel mostrar, já tenho aqui o meu preparado com a folhinha da oliveira, símbolo do Espírito Santo. Prepare aí o seu, nós vamos nos ungir e vamos buscar o Espírito Santo ainda neste programa Obreiros em Foco, só que a busca está sendo realizada lá no cenáculo, hein? No cenáculo do Espírito Santo, aqui no Jardim das Oliveiras, no Templo de Salomão. Então prepare aí o seu frasquinho para se ungir e buscar o renovo. E você que ainda não foi batizado, você será batizado hoje. Creia, porque eu ligo agora com você,
que isso vai acontecer. O Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, ele buscou e encontrou você. E ele quer se revelar para você. Ele quer dar o seu espírito para você. Por isso, meu amigo, ligue aí agora comigo. Hoje eu serei batizado. Meu nome é Rosa, sou obreira daqui do estado de Roraima. Todos os dias tenho participado da busca com o Bispo Júnior. Minha experiência nesse jejum de Daniel é que tive um grande avivamento, porque sem Deus a gente não é nada, mas dentro de mim houve uma forma de transformação. Hoje eu tenho muita paz, eu tenho uma imensa alegria e assim, um desejo cada vez maior de servir a Deus, de estar com Deus e de buscar muito mais. Meu nome é Elton, eu sou da Força Jovem e nesse jejum de Daniel eu estou buscando conhecer a mente de Cristo. E eu já tenho percebido nessa primeira semana que quanto mais eu me afasto do mundo, mais eu tenho me aproximado de Deus. Meu nome é Esther Silva, eu tenho 24 anos, eu sou da Igreja Universal da Pedreira aqui de Belém do Pará e eu recebi o Espírito Santo através do jejum de Daniel. Mesmo eu tendo nascido na igreja, meus pais servirem a Deus no altar, eu nunca tinha tido a experiência pessoal com Deus. Então, eu era uma pessoa fingida, religiosa. Eu vinha todos os dias na reunião, ajudava na igreja, mas eu nunca realmente tinha tido aquela experiência pessoal com Deus. E passou o tempo, passou-se jejuns, passou-se oportunidades para mim. E quando eu abri os meus olhos para a necessidade de receber o Espírito Santo, eu agarrei com todas as forças. Eu fiz esse jejum como se fosse a última coisa que eu fosse fazer. Eu lembro que, além dos propósitos de jejum, de buscar, eu fiz uma carta para o Espírito Santo. Eu escrevi ali tudo que eu ia abandonar, tudo que eu ia deixar para trás por causa dele. Eu queria mostrar para ele que realmente ele era o mais importante. Eu queria mostrar para ele que realmente eu queria, eu desejava. Então, quando foi no último dia do jejum, quando o pastor chamou à frente e o bispo determinou, você que fez tudo, você se deu, você se entregou, receba agora o Espírito Santo. Naquele momento, eu sabia que eu não ia sair dali sozinha. Eu ia sair dali cheia do Espírito Santo. E quando ele deu essa certeza para mim, depois daquele dia, tudo mudou. Todas as coisas mudaram. A minha maneira de pensar, de agir, de falar, a minha maneira de ser, a Esther que eu era antes, deixou de existir completamente. Nós estamos em uma guerra, mente versus coração. Veja que Deus colocou a cabeça, acima do coração, mas tem gente que infelizmente se deixa influenciar e parece que o coração está acima da cabeça. Por isso, Deus deixa claro na sua palavra, no livro de Isaías, que Ele conserva em perfeita paz aquele que tem a sua mente firme nele, que tem a sua mente firmada, não o coração, mas a mente firmada nele por meio da confiança. Isaías 26, capítulo 26, versículo 3, penso eu. Deixe-me buscar aqui e você pode acompanhar também com a sua Bíblia aí agora, em mãos, 26, 3. É isso mesmo, está aqui, ó. Olha só. Por favor, Daniel. Diz assim, ó. Tu, referindo-se a Deus, Tu conservarás, olha quem com Deus conserva, em paz, aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Tá vendo? Quando a pessoa, ela confia em Deus, a sua mente está focada em Deus, então a sua autoestima, a sua autoconfiança, a sua esperança, a sua definição, a sua firmeza, essa pessoa, ela se torna forte, confiante e, consequentemente, ela tem paz. Já a pessoa que se deixa influenciar pelo coração, ela acaba se corrompendo. Então, veja que para você e eu conservarmos algo, como, por exemplo, a nossa salvação, a nossa fé,
nós temos que guardar o nosso coração, mantendo a nossa mente firme em Deus, pensando nas coisas lá do alto. Algo que permanece em bom estado ou se torna duradouro é porque foi conservado. Se você quer conservar a paz, conservar a saúde, conservar a sua salvação, conservar o seu casamento, conservar o seu serviço a Deus, então você tem que firmar a sua mente, a sua confiança em Deus. A mente firme são os pensamentos firmados em Deus. O segredo dos heróis da fé, como Abraão, José, Daniel, no Novo Testamento, né? Pedro, Tiago, João, Paulo, a cabeça deles estavam em Deus, eles firmavam os seus pensamentos em Deus. Eles sentiam tristezas, eles foram decepcionados, perseguidos, injustiçados, humilhados, mas nada alcançou o coração deles, eles não se deixaram influenciar pelo coração. Já os que se deixam influenciar pelo coração, aí o coração que é fraco, né? Como diz o próprio Deus, e acaba corrompendo a pessoa. Em Ezequiel, eu estava lendo ontem para vocês, e gostaria de concluir essa leitura de Ezequiel, que é muito profunda. Ezequiel 16, deixa eu me mostrar aqui para vocês. Ezequiel 16, versículo 14, recapitulando o que foi falado ontem, disse Deus, olha só o que faz o coração, olha só. E correu de ti a tua fama entre os gentios, quer dizer, os povos, por causa da tua formosura. Deus lhe transformou, lhe realizou, mas para que você o servisse, não para que você se servisse de Deus, pois era perfeita. Quando a gente firma a nossa fé, a nossa mente na palavra de Deus, em Deus, então Ele nos dá perfeita paz. Por causa da minha glória que eu puser em ti, que é o Espírito Santo, essa glória que é o Espírito Santo que Deus põe em nós, diz o Senhor Deus. Mas confiaste na tua formosura, olha o coração, e te corrompeste por causa da tua alma. A alma é o coração, é a alma que sente, é a alma que chora, é a alma que ri, é a alma que deseja. E prostituías-te a todo o que passava para seres dele. E prostituías-te a todo o que passava para seres dele. Quer dizer, se entregava aos prazeres, se entregava às fantasias. E tomaste dos teus vestidos, do que Deus lhe deu, do que Deus lhe fez, e fizeste lugares altos, pintados de diversas cores, e te prostituíste sobre eles. Que triste, né? Como nunca sucedera nem sucederá. Em outras palavras, a pessoa que conheceu a verdade, se libertou, se converteu e teve a oportunidade de servir a Deus, mas se deixou encher de um orgulho, da fama, da superação, da realização e começou a usar as bênçãos de Deus que Ele lhe deu para adornar a sua vida e glorificá-lo e servi-lo mais, mas a pessoa fez o contrário e começou a se servir mais a si e menos a Deus, essa pessoa é destruída. Veja, Bioabil, que o coração humano sempre foi fraco e sempre se corrompe facilmente pelas emoções, fantasias e ilusões. Conclusão, a mente de Deus nos conserva justos e salvos. Já o coração nos corrompe e nos apodrece vivos. Por isso, eu digo, submeta a sua mente a Cristo, submeta os seus pensamentos, sejamos submetidos a Ele e assim estaremos seguros e salvos. Estaremos sujeitando, né, o nosso coração à vontade de Deus, que, claro, sempre é a melhor e assim não seremos condenados. Use a sua fé inteligente, escolha buscar e receber a mente de Cristo hoje, nessa busca que vamos realizar daqui a pouco, lá no cenáculo do Espírito Santo. E durante esse jejum, você vai ser batizado. E caso você diga, bispo, e se chegar no último dia e não fui batizado? Você será, porque no dia 22 o bispo Macedo vai estar ministrando o derramamento do Espírito Santo, ele está se preparando, se consagrando, e nós vamos realizar a purificação
com esopo. Se você tem alguma dúvida, liga para a central ou entre em contato com o pastor online. Agora, eu quero que você acompanhe o caso verídico do Igor. Teve 20 passagens pela cadeia e se envolveu no tráfico, roubos, drogas, era agressivo, mas através do poder do Espírito Santo ele foi transformado e o seu testemunho foi publicado no Folha Universal. Acompanhe. Olá, Bispo. Olá para você que nos acompanha. Olá. Hoje nós vamos contar uma história inacreditável de um jovem de apenas 24 anos que teve mais de 20 passagens por cadeias e unidades socioeducativas. Nem a família acreditava mais nele. Esse jovem é o Igor Salomão, que vai contar pra gente como foi que tudo isso aconteceu. Quando eu sou na minha adolescência, já conturbada, onde com as más amizades, conheci a droga. A partir dali foi o primeiro passo para a criminalidade, para o tráfico, para o roubo, e levar uma vida sem perspectiva de vida. Fui preso várias vezes, passei por presídios, unidades socioeducativas, não tinha vida nenhuma, não tinha paz. Igor, conta pra mim como é que foi que você conheceu a Universal? Eu conheci a Universal desde a minha adolescência, numa unidade socioeducativa, quando eu fui preso pela segunda vez. E me evangelizaram, me deram uma palavra de fé. E qual foi o seu fundo de poço, Igor? Foi quando eu me deparei que eu não usava mais a droga, mas a droga me usava, o crime me usava. O Igor também teve a foto dele em destaque em várias páginas policiais dos principais jornais. Mas a gente está aqui para provar que é possível sim uma transformação de vida. Hoje ele é destaque da Folha Universal e vai falar para a gente como foi possível essa transformação, já que nem a família dele acreditava nele. E aí, Igor, como é que foi? O primeiro passo foi a minha decisão, que eu tomei a decisão de buscar ajuda, de buscar Deus. E na Igreja Universal, ali eu encontrei a fé, eu encontrei a saída, que é a palavra de Deus, a obediência, onde eu obedeci, pratiquei e minha vida mudou. E hoje, quem é o Igor? Hoje o Igor é um novo homem, um novo amigo, é uma nova criatura. E como você vê, Igor, a sua matéria hoje, né, dando destaque na Folha Universal para ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema que você passou um dia? Para mim é um privilégio, uma honra. Através da minha vida, do meu testemunho, Deus é glorificado. E através do meu testemunho, eu posso alcançar outras vidas, outras famílias que passam pelo mesmo problema que eu passei. Igor, muito obrigada pela sua participação. E se você também deseja conhecer mais sobre a história do Igor ou outras histórias de fé e superação, você também pode adquirir o seu exemplar da Folha Universal numa Universal mais próxima de você. E seja também um patrocinador desse lindo projeto que tem chegado em todo o Brasil. Voltamos com o senhor aí no estúdio. Obrigado, Sidneia, por haver entrevistado o Igor, que nos contou essa transformação que só o Espírito de Deus é capaz de fazê-lo. Eu quero agora pedir a todos os nossos telespectadores, internautas e ouvintes o seu apoio, a sua ajuda financeira para que a gente possa levar aos mais necessitados, a pessoas perdidas, como estava o Igor, no tráfico, no roubo, nas drogas, na vida de violência, de promiscuidade, através do Folha Universal. Este exemplar do Folha Universal nos custa aproximadamente quase R$3 e eu gostaria de pedir a sua ajuda patrocinando um fardo com 125 exemplares. Você vai estar nos ajudando a ajudar as pessoas carentes, necessitadas, porque em cada cesta básica nós colocamos um exemplar do Folha Universal. E já foram distribuídos nesta pandemia, durante esta pandemia, mais de 60 mil toneladas de alimentos em cestas básicas. E eu conto com a sua ajuda. Você pode fazer uma doação agora de R$250 através do aplicativo do seu banco,
a chave, você que já está registrado no Pix, a nossa chave é doar@universal.org. Ou você pode baixar o aplicativo da Igreja Universal, que é gratuito, seguro e simples de usar. Na página 16 do Folha Universal desta semana, falamos sobre o Brasil, que é líder mundial em casos de depressão. Veja aqui os casos verídicos de pessoas que superaram a depressão e a importância desse trabalho, né? A depressão, o grupo A Depressão Tem Cura. Na página 20, financeiro, saiba como usar a internet para vender mais. Isso é muito importante em meio à pandemia. E na página 22, lições de fé. Se todos entendessem como é ser um pai, seriam melhores filhos, tanto do homem como de Deus. Você é mesmo filho de Deus? Leia com a devida atenção também a mensagem do Bispo Renato, os 3 tipos de medo que travam você e como vencê-los. Bem, aqui está então o Folha Universal desta semana, à sua inteira disposição, e quero pedir e encorajar a todos os servos de Deus que as primícias, os nossos votos, propósitos, as nossas ofertas sempre faça via online. É mais seguro para vocês, é menos trabalho para a gente, nós não temos que lidar com dinheiro, tocar dinheiro, contar as ofertas, depositar, e dessa forma já entra direto na conta, já pagamos as contas que temos que pagar e que são muitas, e assim avançamos, porque há muito ainda o que fazer. Para mais informação, acesse universal.org, é o site oficial da Igreja Universal. Vamos a mais uma pergunta, Paulo? Vamos. Olá, meu nome é Jaclésia, eu falo de Brasília, Distrito Federal. Eu gostaria de saber o que fazer quando eu vejo que tem uma pessoa sofrendo, mas ela não me pediu ajuda. Jaclésia, boa noite. Se a pessoa está precisando de ajuda e você tem como, está ao seu alcance lhe ajudar, estenda as mãos e ajude-a. Para ilustrar o que nós estamos falando, nós temos o exemplo da parábola do samaritano, do bom samaritano. Resumindo, certo homem estava indo para Jericó, foi espancado e saqueado no meio do caminho, estava precisando de ajuda, o sacerdote passou por ele e não o ajudou, um levita passou por ele, também não o ajudou, e olha que interessante, um samaritano, um bom samaritano parou, estendeu as mãos, ajudou e deu ali assistência. Veja o que Jesus disse para aquele mestre da lei, né, que estava ali argumentando com o Senhor Jesus, um doutor da lei. Olha a resposta dele. Lucas, no capítulo 10, no versículo 36, diz assim, perguntou Jesus a ele, qual, pois, desses 3 que te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus, vai e faz da mesma maneira. Essa é a resposta. Ajude a quem precisa. Em outras palavras, não espere que a pessoa peça ajuda se você viu que ela precisa, ainda que ela não peça, ofereça ajuda. O pastor Henrique enviou um vídeo para mim. Pode exibir, por favor, produção, aqui em tela dividida? Lá do Pará, porque o grupo UNP vai estar participando neste sábado, aqui no Templo de Salomão e em todos os templos, onde será transmitida a reunião dos obreiros neste sábado, porque temos uma mensagem de Deus que eu recebi lá no Jaboque. Eu recebi lá no Jaboque essa mensagem e vou passar para vocês o que Deus, Ele me deu. Pode exibir, por favor? Olá, Bispo Júlio, Deus abençoe o senhor, Dona Vivi. Obrigado, pastor Henrique. Todo o corpo de bispos e pastores que cuidam dos obreiros de todo o Brasil. A gente está aqui com os voluntários da capital aqui do MP Pará. Voluntários de guerra, valentes, que estarão conosco no dia 14. Já estamos nos preparando aqui, todo o grupo MP do Estado do Pará, para estar nessa reunião especial, a reunião dos obreiros no dia 14, com a presença do MP. O MP vai enterrar a palestra? Vamos multiplicar o talento, porque a força do Deus vivo
não para. A UNP no Pará não para, é isso aí. Um forte abraço ao pastor Henrique, à sua esposa e a todos vocês voluntários do grupo UNP que vai estar conosco sábado aí no Pará e aqui no Templo de Salomão, como também na Bahia, no Rio de Janeiro, no Sul, em todos os estados do nosso Brasil. Na central de atendimento, Anderson, rapidamente você tem nomes de pessoas aí pedindo resgate que vão participar da busca agora do Espírito Santo lá no cenáculo. Temos sim, bispo, temos o Valério do Espírito Santo, ele é ex-obreiro, tem problemas no casamento, na família e financeiro, ele quer sair dessa situação, mas não está conseguindo voltar. Temos também aqui, mas o resgate vai chegar até ele, bispo, lá no Espírito Santo. Temos o José Carlos de São José dos Campos, que ele é ex-obreiro, serviu 11 anos, estava afastado há 16 anos, voltou para a fé, mas está enfrentando muitos problemas. Tá aí, então. A central de atendimento à sua inteira disposição, você que está afastado, nós queremos e podemos e vamos lhe ajudar. 3573-3535, 0 operadora 11. Bem, nós vamos agora acompanhar o caso verídico desta pessoa que estava afastada, a Silvana, e que voltou. Aprenda com os erros que ela cometeu. Após 10 anos de obra, ela começou a esfriar na fé, porque lembra do cinto? Ela fez isso, olha só. Com o relacionamento dela com Deus. Ela fez isso, ela tirou o primeiro nó, tirou o segundo, espiritualmente falando. Ela vai falar, preste atenção. Meu nome é Silvana Batista de Souza, tenho 54 anos. Então, a melhor escolha que eu fiz foi voltar. Eu cheguei na Igreja Universal com 34 anos. A partir dos 34 anos que eu cheguei de um casamento destruído, né? Então, ali eu me vi numa profunda depressão, onde eu só chorava, onde eu não tinha alegria, não tinha paz. Então, assim, eu entrei em depressão profunda. E minha mãe, por ser da fé, sempre falava, filha, vamos para a Igreja Universal. Então, através da minha mãe, eu cheguei na Igreja Universal. Ali houve o processo de libertação, comecei a participar, comecei a pegar firme nas correntes de libertação, onde eu fui liberta. Me batizei, recebi o Espírito Santo e ali eu fui levantada obreira. Mas com o passar do tempo, 10 anos se passaram, né? E eu comecei a decair na fé. Comecei a sentir falta, né, de ter uma pessoa na minha vida. E ali eu comecei a olhar, né? Comecei a me imaginar, poxa, estou na igreja, até hoje não tenho ninguém. Então, onde o diabo já começou a plantar a semente. Eu comecei a me esfriar, já não ia mais evangelizar como antes, né? E então, assim, eu já estava me declinando na fé e eu não pedi ajuda. E foi quando eu recebi um convite para que eu pudesse ir em outra igreja. Esta pessoa chegou até mim e falou, vamos, né? E eu ali de obreira, e fui levar essa pessoa, né? Que até então ela falou que precisava ir e só eu poderia levá-la. E eu, no momento, eu vi ela como alma, né? Só que ao invés de eu levar para a Igreja Universal, ela pediu para mim ir para outra igreja. Foi aonde eu fui com ela. Passado uns 15 dias, eu já falei, não quero mais ficar na Igreja Universal. Quando eu entreguei o uniforme, eu me senti, nossa, agora eu estou livre, né? Parece que saiu o peso. Eu comecei a olhar as coisas do mundo, né? Só que o mundo que eu caí foi dentro de uma igreja. Foi quando eu me vi realmente no fundo do poço, onde eu me envolvi nessa denominação com pastores. Então, eram pastores que pregavam a palavra de Deus em cima do altar. E eu não sabia no momento que era casado. E eu me envolvi. Me envolvi com esse pastor. Caí, vi meu fundo do poço mesmo, prostituí. Então, eu me senti assim, muito humilhada. Eu me senti muito assim, eu tinha muito medo de morrer e ir para o inferno. Foi momentos difíceis, foi momentos de
de muitas guerras dentro de mim, porque ao mesmo tempo eu estava ali, ao mesmo tempo eu estava me prostituindo. O momento mais difícil para mim foi quando eu saí realmente dessa denominação e outra pessoa falou, não, você não pode, eu contei a história, você não pode ficar aqui, vamos para a minha igreja, outra igreja. Ali estava eu, em outra igreja. Na hora que eu cheguei e já falou que queria falar comigo e tal, no atendimento, quando eu vi, eu já estava em cima do altar, auxiliando e totalmente bagunçada a minha vida, porque ali eu também já me envolvi com essa pessoa dentro da igreja, no altar ela pregava, mas ela tinha relacionamento com as outras dentro da igreja, não era só comigo. E foi assim uma coisa assim, tão assim que um dia eu cheguei e falei, Senhor, meu pai me ensinou ser uma pessoa de caráter, de índole. O que eu estou fazendo aqui? Foi numa Santa Ceia, onde eu estava servindo a Santa Ceia e houve uma situação que eu falei assim, não, é hoje. Hoje eu tomo uma decisão, eu não fico mais. E aí foi aonde eu tomei a decisão de voltar. E foi a melhor decisão que eu fiz. Eu entrei na igreja, quem estava no altar aquele dia era o Bispo Macedo. Aí o Bispo Macedo falou assim, você que um dia esteve afastado de Deus, você que é um obreiro, né? E ali eu caí lá na frente, eu falei, Senhor, estou aqui, me perdoa, me ajuda. Eu senti amada, querida. E Deus me curou naquele dia. Não houve um remorso, houve um arrependimento. Aquele dia que eu cheguei, o pastor dos obreiros pegou e saiu lá de dentro. Eu falei, eu quero falar com o pastor que cuida dos obreiros. Aí o pastor veio, sentou comigo, eu falei tudo, eu confessei tudo, eu falei tudo. Olha, eu estou assim, assim, assim. Me ajuda. Ele falou, você vai esquecer tudo. Você vai começar do zero. E eu voltei determinada e foi muito forte, porque Deus foi transformando minha vida, Deus foi restaurando, sabe, me curando. Nesse processo que eu continuei, ali houve muitas vozes, né? Deus mandou eu ir aqui e eu estava já, né? Não, vamos para minha igreja. Deus sempre, filha, continua, olha para mim. E eu continuava, olhando para Jesus. Recebi o Espírito Santo, né, antes de chegar no CPO. Então, assim, foi tudo um processo, né? E hoje eu sou colaboradora. Então, assim, é para a glória do Senhor Jesus, né? O que Deus fez na minha vida, porque Deus fala, eu te sustento e eu te ajudo. Não temas, pois eu sou o seu Deus, né? E ali eu permaneci. E graças a Deus, hoje, eu só tenho a agradecer a Deus por estar, né, na presença de Deus, por estar aí firme, ganhando almas para o Senhor Jesus. E para os obreiros que estão afastados, Deus está de braços abertos, esperando você voltar, assim como eu voltei. Ela voltou e agora é você que vai voltar. Neste sábado, você estará conosco, seja aqui no Templo de Salomão ou no Templo da Universal aí no seu estado. Pastor Paulo, muito obrigado pela sua participação. Pastor Anderson aí na central de atendimento. Agora eu vou lá para o cenáculo realizar a busca. Vamos lá? Pra ti posso ser sincero, não preciso ser mais forte do que sou. Há momentos que por fora posso até sorrir, mas sabes como estou. Tu conheces meu secreto e de longe me entendes. Tu sabes onde dói a minha dor. Do teu bálsamo preciso, é o que me traz alívio, até que se cumpra em mim o teu querer. E agora, o momento da busca ao Espírito Santo. Direto do cenáculo do Templo de Salomão.
Graças a Deus. Mais uma vez nos encontramos aqui no cenáculo do Espírito Santo. Você que tem aí o frasquinho com azeite, com a folha da oliveira, por favor, prepare-se aí agora para ungir-se, unja-se, o alto da cabeça, feche os seus olhos, abre o seu coração, porque meu Pai, hoje é o 12º dia deste jejum. Quem não foi batizado será batizado agora. Já, de hoje não passará. E nós, teus servos, os que já foram batizados, acontecerá uma renovação. Porque nós não aceitamos e jamais aceitaremos que esta pessoa que quer te servir, que quer te seguir, que quer te amar, te obedecer, carregue dentro de si esta iniquidade, esse desejo maligno, egoísta, egocêntrico. Não é um pecado em si, mas é uma sementinha do mal que foi semeada há décadas atrás, há anos atrás, há meses atrás, há dias atrás, através de algo que ele viu, ouviu, ou sentiu, ou desejou. E essa iniquidade está aí germinando neste coração. Talvez o plano de um dia, meu Deus, dar as costas para a tua obra, para as almas, para os sofridos, para viver para si. A iniquidade está aí, de talvez um dia trair, abandonar a esposa ou o esposo, sair de casa para fazer tudo aquilo que agora, vivendo com os pais, ele não tem essa liberdade. Mesmo porque quando chega em casa, os pais logo o repreende, o reprime, e ele traz em si essa iniquidade de morar só para que ninguém venha falar das suas escolhas, das suas decisões, das suas atitudes contrárias à tua palavra. Ó Pai, o Senhor conhece a cada um de nós. Se há uma iniquidade, revela, pois o Senhor não quer perder nenhum de nós. Essa foi a tua oração, Jesus. Lá no Getsêmani, o Senhor orou ao Pai para que nenhum daqueles que foram dados a ti viesse se perder. E é o mesmo que eu faço aqui agora no cenáculo. Não permita que nenhuma destas pessoas que já frequentam as reuniões na Igreja Universal, que já conhecem a palavra e que agora podem te buscar, podem te adorar, podem esvaziar-se de si para serem cheios de ti, venham nutrir uma iniquidade, seja qual for o sentimento de traição, de rebelião, o sentimento de ingratidão, acomodação, de autossuficiência, seja qual for a iniquidade, revela agora para que ele se arrependa, para que ele confesse e seja perdoado. Vem, Senhor Espírito Santo, por favor, responda a minha oração, porque o Senhor não tem como entrar e habitar em um coração, em uma mente iníqua, acumulando iniquidade, alimentando iniquidades, mas os humildes, os arrependidos, os sinceros, colocam para fora esta iniquidade e recebe o teu perdão. Aleluia. Cante comigo. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar.
Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar. Faz-me chegar. Faz-me beber. Faz-me beber. Faz-me viver. Faz-me viver. Senhor Espírito Santo, só há vida em nós se chegarmos ao teu rio, se bebermos desta água que só o Senhor pode nos dar de beber. Dá agora, Espírito Santo, esta água para este sedento. Aproxime-se, meu amigo, do seu televisor, do seu computador, pois você está aqui conosco neste lugar de adoração, de serviço a Deus. Entregue-se, renda-se a Ele. Não se preocupe em cantar. Adore, não pare de adorar. Enquanto cantamos, você busca, você adora. Você que já é batizado, você pode cantar se quiser. Faz-me chegar, Senhor, aos teus rios. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me beber. Faz-me beber. Diga para Ele, faz-me viver. Faz-me viver dos teus rios. Dos teus rios, Senhor. Sim, meu Pai. Quando a gente bebe do teu Espírito, a gente recebe vida, a gente recebe paz, força, alegria. E é o que acontece agora com aqueles que te adoram, com aqueles que têm sede e por isso buscam palavras para expressar o seu amor. Diga para Ele o quanto você o ama. Diga para Ele, Senhor, a única coisa que eu tenho é a minha vida e eu a ofereço a Ti em sacrifício vivo. Eu quero viver para Ti servir. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe o que eu carrego no mais íntimo do meu ser. Havia iniquidades, mas agora há uma sede, há uma determinação de Te servir por todos os dias da minha vida. Aleluia, aleluia. Receba o Espírito Santo. Sejamos renovados. Gaste a minha vida, Senhor, a vida dos obreiros, dos pastores, dos colaboradores, de nós bispos na Tua obra. Gasta a nossa vida. Queremos envelhecer, meu Pai, Te servindo, se o Senhor não voltar nos nossos dias, e morrer no Teu altar, deixando um legado de fé, de serviço, de vida ao Altíssimo, que nos resgatou, que nos transformou, aleluia, que nos salvou. Te amo, Jesus. Muito obrigado, meu Pai. Amém. Graças a Deus. É muito bom estar aqui junto, buscarmos, juntos, glorificarmos ao nosso Deus. Amanhã voltaremos. E se você não foi batizado hoje, não se preocupe, será amanhã. E você que já foi, conta pra gente a sua experiência. Deixa aí no seu comentário nas redes sociais, porque essa data ficará marcada na sua vida para sempre. Amanhã voltaremos aqui desde o cenáculo e nos veremos na iurde ou nas nuvens.